Olá, boa noite, que a paz do Senhor seja com você. Hoje nós vamos iniciar uma série Somos Árvores, certo? Eu vou iniciar hoje a primeira parte. Vai ser apenas uma introdução, vai ser algo bem rápido. Espero que vocês gostem. Qualquer coisa, só perguntar aqui. A Bíblia ela nos mostra de várias formas que nós somos árvore. Sabrina Spellman já entrou aí. Alô para você, Deus abençoe. A Bíblia ela mostra pra gente que nós somos árvores. Por que esse estudo é importante? Esse estudo, de todo o tempo de crente que eu tenho, eu nunca ouvi ninguém dar esse estudo. Esse estudo foi eu que elaborei. Não sei se tem outras obras por aí a respeito disso. Mas nós somos árvores. Você e eu somos árvores. E por que você e eu somos árvores? Porque a gente dá fruto. E a gente dá fruto sozinho? Não. Nós não damos fruto sozinho. Nós precisamos de alguns fatores aí para a gente dar fruto. Assim como a árvore. A árvore ela precisa do sol. Ela precisa estar numa terra. Ela tem que ter raízes profundas, porque senão qualquer vento ou chuva derruba. Ela tem que ter capacidade de fazer fotossíntese. Ela precisa de água. E ela tem que ser forte o suficiente para resistir a fungos, a protozoários, todo ser vivo que a destrói. Então nós somos árvores. Dentro da Cabala judaica, tem uma tradição que quando Deus ele foi fazer o homem, lá no livro de Gênesis capítulo 1, dentro da Cabala judaica, eles acreditam que Deus fez o homem em pé. Porque os nossos dedos dos pés lembra uma árvore. Na verdade, tudo em nós lembra uma árvore. Eu conversando com vocês aqui, como de costume, eu vou lembrando, vou escrevendo aqui no computador e mostrar algumas imagens para vocês. Estou aqui com a minha Bíblia. Bíblia de Jerusalém. Uma Bíblia muito boa. Eu recomendo muito. Você que não tem a Bíblia de Jerusalém, procure para estar adquirindo. Tá certo? Essa Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia católica, que na minha opinião é uma das melhores traduções. Essa tradução é do ano de 1973. Então ela foi publicada na década de 70. Essa Bíblia, ela não fabrica mais. Essa Bíblia eu peguei emprestado com meu pai. Ele tem essa Bíblia já faz um tempinho. Eu peguei emprestado com ele para nós estarmos fazendo os nossos estudos. Então, você e eu somos árvores. Por exemplo, a árvore, o tronco da árvore e a digital humana é muito parecida. Se você cortar uma árvore no meio, você vai prestar atenção que as mesmas linhas da árvore é igual às linhas da minha e a sua digital. Quando você e eu fomos fazer RG pela primeira vez, nós tivemos que colocar a nossa digital ali. A nossa digital parece um monte de linha. Olha aqui mostrar para vocês. Tronco da árvore e a digital humana. É muito parecido, tá vendo? Aqui é o tronco e aqui é a digital. Então, dentro da ciência, a árvore e nós estamos muito próximos. Esse aqui é bem legal. Esse aqui não está dando um zoom muito bem. Vou tentar abrir aqui para vocês. Uma outra coisa que é muito parecido, a árvore é muito parecida conosco, são os nossos neurônios. Os nossos neurônios, que são as células do nosso cérebro, é muito parecido. As raízes da árvore.
Então você e eu somos árvore. O cérebro humano lembra bastante uma árvore. Olha só que legal. Aqui é como se fosse o telencéfalo, que é a parte de cima do cérebro. O bulbo, que é o tronco. E as raízes. Então você e eu somos árvores. E por que a importância de a gente saber dessas coisas? Porque a natureza, ela nos ensina como que nós devemos nos comportar. Que tipo de ser humano você e eu precisa ser? A gente convida a refletir hoje. Que tipo de ser humano você está sendo? Você está sendo um bom ser humano ou um ser humano ruim? Você sabia que tem um certo tipo de árvore que ela se comunica uma com a outra? Que o filme Avatar se inspirou nessa espécie de fungo. Essa espécie de fungo permite que as árvores se comuniquem uma com a outra. E mesmo uma árvore sendo cortada, ela vai conseguir ter nutrientes, porque todas as raízes daquele campo ali estão conectados. Será que uma pessoa que está doente, uma pessoa que está ruim, uma pessoa que você soube que está passando um momento difícil, você está ajudando ela? Será que você está sendo árvore? Porque as árvores se ajudam. A árvore, ela ajuda tanto a humanidade que por causa dela a gente respira. Olha aqui, ó. Isso aqui é a árvore da vida, né? Que é uma moeda. E olha só como que é uma placenta humana. Que você e eu, quando a gente está no útero da nossa mãe, a gente está dentro de uma placenta. Tá vendo a semelhança? É igualzinho uma árvore. Você e eu somos árvore. O tronco da árvore, a digital humana, que eu já mostrei. Olha só que legal, o pulmão. O pulmão lembra muito os galhos de uma árvore, de cabeça para baixo. A gente tem veias e artérias, as folhas também têm. Olha só as veias humanas. É muito parecido com as veias de uma árvore. A rede fluvial é muito parecido com neurônios. Então, você e eu somos árvores. E esse conhecimento de árvores, ele é muito antigo. Ele não é novo, não. Há milhões de anos, as civilizações antigas, os hindus, que são do país da Índia, eles já sabiam disso. Tanto é que tem uma coisa na Bíblia que todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar, que é o que? A árvore da vida. Como nós estamos vendo aqui hoje, a árvore da vida é um ser humano. Olha só que legal. Tem a mãe natureza, não é isso? A mãe natureza. Como que a gente vai ter uma mãe? É uma árvore. Olha só que legal. O yin e o yang. O yang fica nas profundezas, na escuridão. Isso aqui é uma filosofia japonesa. Aí tem a parte preta e a parte branca, que a flora que todo mundo vê. Então, civilizações antigas já sabiam que o ser humano é árvore. Já que as civilizações antigas sabiam que o ser humano é uma árvore, será que a Bíblia também alega isso? Nós vamos ver agora. Você e eu. Vamos ver. Pega a sua Bíblia, se você ainda não pegou. Abre aí comigo o livro de Salmos, capítulo 1. Versículo 3. Como de costume, você que quer aprender
a Bíblia como ela é, eu recomendo a Bíblia interlinear. Ela é gratuita, é de graça. E você tem acesso ao grego do Novo Testamento e ao hebraico do Antigo. A gente vai ler aqui esse Salmo capítulo 1, versículo 3. No hebraico foi escrito assim, dessa forma. E nós vamos ler. Vamos lá. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Vamos pegar o contexto? Vamos. Vamos pegar o versículo 2, que só o versículo 3 ficou um pouco vago. Vamos lá. Versículo 3 não, versículo 1. Vamos pegar o capítulo inteiro. Então, esse salmo, diz a tradição, que Davi escreveu. Mas, ao certo, ninguém sabe. Mas sabemos que esse salmo é muito antigo. Então, para os mais antigos, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, em outras versões, para a gente entender, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos iníquos. Então, feliz vai ser o homem que não toma conselho com pessoas que não são exemplo. Feliz é o homem que não pega conselho com esse tipo de pessoa, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Medita não é ler, meditar é refletir. Naquela época não tinha livros como hoje, então eles todo dia ensinavam que tinha que refletir na lei de Deus. Você que não sabe, quando o Senhor está escrito tudo em letra maiúscula, é porque no hebraico é Yud-He Vav-He. Cadê aqui? Yud-He Vav-He. Aqui, ó. É o tetragrama. Tá certo? Esse Yud-He Vav-He é o nome de Deus. Beleza? Vamos continuar. Isso aí, Yahvé. Sabrione Spelman colocou aí. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Mas olha só, vamos fazer um pouquinho de exegese aqui. Aproveitar que a Sabrione Spelman colocou aí Yahvé. Vamos lá. Então, olha só, eu acabei de clicar aqui na palavra hebraica. E vai aparecer para mim aqui. Mas por que não apareceu? O computador está meio lento. Vamos procurar aqui. Aqui, ó. Yud-He Vav-He. Yud. V. Vav-He. Yud-He Vav-He. Certo? Que é Yahvé. Vamos clicar aqui na referência. Gematria. Número total é 26. Então, olha só. Aqueles que estão iniciando na exegese, isso aqui é essa Bíblia, esse site é gratuito. Ele é ótimo. Uma variação do 3068, usado depois de um 3,5, pronunciado pelos judeus, com 430, para prevenir a repetição do mesmo som, assim como em outros lugares. 3068 é pronunciado como 136, por divindade. Javé, usado basicamente na comunicação, Senhor Javé. Então, pastor, eu não entendi nada. Uma variação de 3068. O que é o 3068? Porque, ó, esse aqui é o 3069. Tá entendendo? Esse aqui é o dicionário.
3069. Então, já que essa palavra 3069 é uma variação do 3068, vamos ver que palavra 3068 é essa? Olha aí, ó, o Senhor. Vamos ver qual é a outra palavra que é pronunciada muito pelos judeus? Senhor também. Só que está em português. Vamos ver literalmente o que significa esse 3068? Então, gente, eu recomendo muito que você estude. Vai estudar. Estudar é muito bom. Olha aqui, ó. Olha só, a Sabrina Spielman colocou aí. E tá certinho do jeito que a Sabrina Spielman colocou. Yehová. Tá certo? Então, segundo o dicionário, Yehová é o nome próprio do único Deus verdadeiro. Yehová, que é uma variação de Yahvé. É muito parecido mesmo. Tá certo? Vamos voltar lá. Então, antes tem a sua lei no Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, esse homem que é feliz, que não pega conselho com ímpio, mas antes pega conselho na lei do Senhor e reflete, medita de dia e de noite, essa pessoa vai ser como? Segundo a Bíblia, essa pessoa, ela é comparada a uma árvore. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Essa versão aqui está bem nova. Vamos pegar uma versão mais antiga. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então a Bíblia nos fala também, por ter sido um judeu, vários judeus terem escrito, como eu falei na live passada, os massoretas, que foram os copistas. Massoreta é copista, você que não sabe o que é massoreta. Massoreta eram os copistas. Pastor, não estou entendendo nada que você está falando. Assiste a live anterior a dessa, que você vai saber. Beleza? Então, os judeus, eles, por ser uma civilização muito antiga, por ter vivido no tempo babilônico, por ter vivido no tempo egípcio, no tempo acádio, ter vivido com muitas civilizações muito mais antigas também, eles também tinham o conceito do quê? De que o ser humano é uma árvore. Tá certo? Olha só que interessante, a Sabrina Spielman colocou aqui. A deusa Star foi traduzida como um tronco de árvore, modificado e ocultando seu nome, no judaico mesmo. Que legal, interessante. Essa eu vou anotar para estar trazendo aqui para o pessoal do Instagram. Certo? Então, conhecimento, gente, é poder. A gente tem que usar o poder para o bem. Certo? Então, os judeus, por serem uma civilização antiga, eles acreditavam também que o ser humano é uma árvore. Nós temos o nosso caule, né? A árvore, ela tem um caule. Vou colocar aqui para vocês a divisão da árvore. Tem um caule, tem a raiz, acho que é flora o nome, eu esqueci o nome. Vamos ver aqui. É outro nome, copa, lembrei. Então, da mesma forma que a árvore, ela tem a sua raiz, tem o caule, tem a sua copa, segundo a Bíblia, nós também somos três. Então a árvore, ela tem essa divisão. Ela é dividida por raiz,
que é onde ela pega os nutrientes da terra e que ela fica fixa. Ela tem um caule, que todas as raízes fica bem estruturada por cima, e tem a copa, que evidencia que tipo de árvore que ela é. E dentro da copa é colocado também os frutos. Tá certo? Da mesma forma que a árvore ela é 3, o ser humano também é 3. Nós somos corpo, alma e espírito. Isso é segundo a Bíblia também. A Bíblia ela acredita bastante nisso. Somente a Bíblia? Não. É como eu estou trazendo aqui para vocês. É trazido aqui também nas civilizações antigas. Os hindus acreditam muito que a respiração é o espírito. E a alma é a nossa consciência. E tem um corpo que está sem alma. Então, isso é um conceito muito antigo. Tá certo? Então, você e eu fazemos parte do todo. Segundo a Bíblia, nós somos árvore. E essa árvore é qualquer árvore? Não. Salmos capítulo 1, versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas. Você já viu uma árvore plantada junto a ribeiro de águas? Se você não viu, vou mostrar agora para você. É algo fantástico, é incrível. A grossura das raízes dessa árvore é sem igual. São muito grossas. Elas são fortíssimas, mesmo sendo plantadas junto a ribeiro de águas. Eu encontrei 2 imagens aqui, vou estar mostrando para vocês. Olha o tamanho desse tronco. Se observar, ó, bem aqui, ó, tem um riacho. É uma água. Olha a grossura dessa árvore. Agora olha, ó, essa outra árvore aqui. Essa outra árvore aqui eu acho que é uma pintura. Mas é assim mesmo, ó. As raízes dela ficam tudo expostas. E ela está a ribeiro de águas. Então, a árvore junto a ribeiro de águas significa que a raiz dela é exposta. Você e eu como seres humanos, significa o que isso? Significa que as nossas raízes não têm que ficar escondidas. Nós temos que falar para as pessoas quem nós somos. Quem você é? Eu te pergunto. Olha, eu achei uma árvore aqui bem legal. Essa aqui ela não é... Acabei dando zoom aqui. Não é pintura não. Olha aí, ó. Tá vendo só? As raízes dela. Então, as suas raízes elas têm que estar expostas. Aí eu te pergunto, as pessoas sabem quais são suas raízes? Então, segundo a Bíblia, você e eu temos que ser pessoas transparentes. Ixi, não tem jeito não, acho que toda live vai ter polêmica. O que tem de crente duas caras? Manda essa live para alguém aqui. Aperta o aviãozinho ali e compartilha essa live. Certo? Para que as pessoas venham saber que elas são erradas. Elas não têm que se esconder. A árvore é uma só. E nós vamos ver no estudo de hoje que não tem como você se esconder. Uma hora a máscara cai. Então, aquele que é plantado junto a ribeiro de águas, as suas raízes são expostas. Por as suas raízes serem expostas, as pessoas sabem quem você é. Não é apenas pela copa, pelo fruto, pela flor. Não é apenas pelo caule, pelo tronco, mas pelas raízes também. A qual dá o seu fruto na estação própria. Sabe o que significa? Significa que não é todo mês que ela dá fruto. Tem uma estação específica que ela dá fruto. Então,
você tem que entender, se você, para ser uma árvore, tudo tem um tempo. Tempo de acumular nutrientes, recolher vitaminas, para no tempo certo ter fruto. Tem pessoas que quer ter fruto toda hora, todo mês. E não é assim que funciona. Vamos por um trabalho. Quando você for trabalhar, você trabalha tantos dias para receber depois. Ou você recebe antes, mas você vai ter que pagar o preço daquele trabalho, você vai ter que fazer o combinado. Então, tem tempo certo para ter o fruto. E cujas folhas não caem. O que significa? As folhas cair é a maneira como você mesmo se enxerga. As folhas é uma manifestação das raízes. Se as folhas estão amareladas, vermelhas, laranjas, não está tendo nutriente suficiente. Pode ser considerado também que as folhas são os pensamentos. E tudo quanto fizer prosperará. Sabe o que significa prosperar? Prosperar não tem nada a ver com riqueza, poder aquisitivo. Prosperar significa ser bem-sucedido em todas as áreas da vida. Então você precisa ser bem-sucedido em todas as áreas da vida, de preferência. Vamos continuar? Abra aí comigo. Livro de Jeremias, capítulo 17. Versículos 7 e 8. Livro de Jeremias, capítulo 17. Isso aí, a Sabrina falou. A maioria tem medo de suas raízes. É exatamente isso aí. Então, aqui no meu Instagram, eu vou ensinar você a ser crente de verdade. Ensinar o que muitos pastores não estão fazendo aí. Pastor David está querendo afrontar? Não quero. Mas meu compromisso é com a verdade. Certo? Tem muita gente aí ensinando coisa errada. Jeremias 17, versículo 7. Abra aí comigo. Esse é o hebraico. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Por quê? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é no Senhor. O que vai acontecer com esse rapaz? O que vai acontecer com esse homem? O que vai acontecer com essa mulher que confia no Senhor? E a esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Tá vendo? As raízes, elas ficam expostas. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então, mesmo na sequidão, continua dando fruto. Tem muito crente por aí que passa prova, passa um monte de coisa, e reclama. Não pode. O que a sua Bíblia fala sobre reclamar? Ela é contra. Manda essa live para crente reclamão, para ele parar de reclamar. Não pode essas coisas. Tá certo? Você precisa ser como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Por quê? Porque as raízes se estendem para o ribeiro. Jeremias. E a confiança no Senhor e a esperança no Senhor. Não receia quando vem o calor. Sabe o que é o sol na Bíblia? O sol na Bíblia é prova, é provação. Lá no Evangelho de Mateus capítulo 13, quando o sol queima a semente, Jesus fala que são as provações da vida. A gente vai falar sobre isso já já. Então, se é as provações da vida, você tem que resistir.
Não receia quando vem um calor, mas a sua folha fica verde. Os pensamentos não ficam desapercebidos. Você tem que ser firme e forte. Então, seja uma árvore. Para os que estão entrando agora, esse estudo somos árvores. Você e eu somos árvore, segundo a Bíblia. Deus não nos trata como seres humanos. Deus ele nos trata como árvores. Agora a gente vai sair um pouquinho do Antigo Testamento e ir para o Novo. Abra aí comigo na sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 7 em diante. Vamos ver o que João Batista falou? Mais uma vez, gente. Bíblia Interlinear. Esse site é incrível. Aqui mostra os textos em hebraico ou grego. Grego no Novo Testamento, hebraico no Antigo. Se você quiser saber se sua Bíblia está traduzida corretamente, estude hebraico, estude o grego. Esse site Bíblia Interlinear, que ele é gratuito, tem comentários de teólogos, comentários de padres. É fantástico. Na live passada, se você quiser saber mais, só dá uma olhadinha lá. Vamos ver o que João Batista falou. Vamos pegar a versão de 1969 da Almeida, revisada e corrigida. Eu gosto muito dessa versão aqui. Ultimamente a Almeida está falhando muito nas suas traduções. Vamos lá. E vendo ele quem? João Batista. Esse é o contexto. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem lembra que é fariseu e saduceu? Coloca aí no chat aí pra mim. Expliquei na live passada, hein? Fariseu e saduceu. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então João Batista está falando sobre isso. Vamos continuar lendo? Vamos lá para o versículo seguinte, vamos para o versículo 8. Então João Batista, ele está enfrentando fariseus e saduceus, falando o que para eles? Quem ensinou vocês a fugir da ira que está por vir? Aí ele fala: produzi, pois frutos dignos de arrependimento. Agora eu pergunto para você: os fariseus e saduceus eram seres humanos ou árvores? E aí? Me responde aí. Para quem não sabe, fariseu, eles, no início, a sua origem era muito boa. A sua pretensão era boa. Mas depois acabaram se desviando do foco. A pretensão deles era deixar as pessoas firmes na fé, mas eles começaram a criar regra demais depois. Aí deu tudo ruim. Os saduceus, eles eram uma espécie de fariseu, mas que acreditavam numa outra linha de raciocínio. Acreditavam, vamos assim dizer, uma outra doutrina. Por exemplo, eles não acreditavam na ressurreição. É um dos exemplos. E por aí vai. Então João Batista está falando para eles produzir frutos de arrependimento. Como que eles vão produzir fruto? Sendo que eles são seres humanos. Será que sai um monte de maçã, laranja aqui? Não. Mas é sentido figurado. Então, para você entender a sua Bíblia, você tem que se lembrar o seguinte: a Bíblia, isso tem embasamento que eu vou falar. Só não lembro onde está escrito. Mas a Bíblia, 80% é poética. É muita coisa. 80% da Bíblia é poética. Sabe o que significa poética? Que as coisas que estão escritas não é literal. E rapaz, isso dá um problema.
Porque tem pessoas acreditando que a Bíblia ela é totalmente literal e não é. Tem muita coisa que está ali que é do sentido figurado. Então você tem que tomar muito cuidado ao ler a Bíblia. Para você não ter que ficar falando asneira. Tome cuidado. Tá certo? A Bíblia, ela tem muita poesia. A maior parte do seu conteúdo é poético. As coisas que são escritas, muita gente interpreta errado. Tem que tomar cuidado. Tá certo? Vamos continuar lendo aqui. Vamos ler até o 9? Até o 10. Então, João Batista falou, produzam frutos dignos de arrependimento. E ele continua. Veja só o que ele fala. E também agora está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ou seja, João Batista está falando que os fariseus e saduceus, como árvores, se eles vão produzir bom fruto, vão ser lançados no fogo. Pastor, o João Batista está falando do inferno? Não. Só que fundamentalistas colocam na cabeça de todo mundo que aqui é o inferno, e não é, gente. Tá certo? Outro dia eu trago um estudo sobre o inferno. Vou até anotar aqui. Tem muita coisa para falar, hein? Tem muita coisa para falar. Deixa eu deixar anotado aqui. Estudo sobre o inferno. A Sabrina já deixou um comentário e eu já anotei aqui. Deus aí estar. Tronco de árvore. Para estar pesquisando. Porque aqui a gente tem mente aberta. Certo? Como diz um rabino que eu admiro bastante, Rabino Esdras, ou ex-Rabin Levi, ele fala que não existe verdade. Existe a ideia da verdade. Então não existe uma verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. Tá certo? E se cada um tem a sua verdade, a gente tem que estar aberto às possibilidades para nós compreendermos e entendermos. Mas existe uma verdade maior. Isso o cristianismo concorda, o espiritismo concorda também. Que a verdade é Jesus. Por quê? Um dia eu trago um estudo sobre por que Jesus é a verdade. Tem toda uma comprovação científica aí. Você sabia que a palavra Jesus no original tem a frequência de 1000 Hz? Olha só que legal. Certo? Qualquer dia, em uma outra live, eu vou estar dando uma ouvida. Eu tenho que me corrigir. Acho que teve algumas coisas na live anterior que eu acabei me precipitando. Eu acabei falando coisa que não era para ter falado. Por exemplo, uma das coisas que eu acabei comentando. Eu disse que Tomé, ele era psicopata. Eu falei errado. Peço aqui as minhas sinceras desculpas formalmente falando. Ele não era psicopata, ele era paranoico. Era diferente. Então me ocorreu aí um lápis de memória e acabei trocando as palavras. Certo? Mas ele era paranoico. Outro dia eu trago um estudo sobre a personalidade dos discípulos. É algo bem legal. Bem interessante. Vamos continuar. Então, o inferno não é o fogo que João Batista fala. João está falando sobre árvore. Que a árvore má é queimada no fogo. Ser queimada no fogo da mesma forma são as pessoas. Que elas vão se dar mal, elas vão morrer.
Tá certo? Então a gente tem que ler a Bíblia conforme ela está escrita. Ah, fala de inferno lá no livro de Gênesis. Não fala. A ideia de inferno veio muito depois. Tá certo? Muito depois mesmo. Mas vamos continuar. Então a Bíblia ela está sempre nos dando respaldo que nós somos árvore. E é só os justos, como nós temos no livro de Salmos capítulo 1? Não é. As pessoas que dizem ser justas, mas são mau caráter, são falsos, hipócritas. Eles também são árvores. Mas são árvores boas? Não. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Obrigado pelo comentário, Sabrina, sobre a aula. Tamo junto. Então, vamos continuar. Abre aí comigo o livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15 ao 20. Vamos abrir aí, Mateus. Aqui é tudo na hora. Capítulo 7, versículo 15. O que a gente vai ver aqui? A gente vai ver que pelos frutos da pessoa a gente vai conhecer. Então, a gente viu primeiro sobre as raízes, certo? As raízes têm que estar junto a ribeiro de águas para ser expostas. A Sabrina até colocou aí, medo de suas raízes, possuem ódio e inveja daqueles que não temem. Um comentário muito pertinente. Vimos também que João Batista fala sobre caule, que o machado já está posto na raiz e no tronco. Não foi isso? E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então na raiz. Diretamente na raiz para acabar com tudo. E agora a gente vai ver sobre o fruto. Acompanhe comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15 em diante. Jesus ele vai nos ensinar o seguinte. Agora as palavras de Jesus. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O que é acautelar? Acautelar é guardar, você tomar cuidado, estar em alerta. Então, fique em alerta. Com quem? Com os falsos profetas. Pois eles parecem ovelhas, mas dentro são lobos. Pastor, toda a profecia de Deus? Não. Nós temos que julgar a profecia. Tá certo? Por exemplo, imagine comigo. Uma pessoa é casada com a outra. Aí o profeta chega nessa pessoa e fala assim. Chega para o homem. Deus está preparando a sua preparada. A sua esposa aí. E a mulher dele do lado dele. Ah, então Deus está dando legalidade para ele se separar? Não, isso é falsa profecia. Certo? A gente tem que julgar a profecia. Não faz sentido nenhum isso. Lembrem-se, Deus não é um Deus de confusão. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros? Ou figo dos abrolhos? Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros? Ou figo dos abrolhos? Sabe o que significa? Se uma árvore é abacate, ela não vai dar laranja. Se a árvore é de kiwi, não vai dar morango. Pelos seus frutos conhecereis. Colhe-se uva de espinheiro? Ou figo dos abrolhos? Não. Então nós temos que prestar atenção às pessoas. Veja o comportamento dela. Vamos continuar. Versículo 17. Vou abrir aqui na Bíblia também para ficar mais fácil.
Gente, eu vou tentar sempre fazer uma live por semana, certo? Colocando aí os nossos estudos. Se conseguirmos fazer uma live por semana, vai ser 54 vídeos aí no ano. Mais ou menos. Mateus 7, versículo 17. Vamos lá. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Foi o que eu disse. Não tem como uma árvore boa dar fruto ruim. Ou a pessoa é boa ou a pessoa é ruim. Não tem como. Certo? A gente tem que ficar esperto. Tem como ter transformação? Tem. Tem como sim. Se a pessoa querer. Tudo é questão de querer. Não pode árvore boa. Oxe, eu acabei de ler isso aqui. Não foi? Vamos lá. Versículo 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Olha só, os ensinos de Jesus é o mesmo que João Batista. Será que eles eram primos? Provavelmente, eles estudaram na mesma escola. Tá certo? Por quê? Diz na tradição que havia duas escolas. Eu esqueci o nome delas. Vou estar colocando aqui para você. Uma era a escola de Hillel. E a outra, se eu não me engano, de Shammai. Eu não lembro ao certo. Shammai, isso mesmo. Uma escola era a escola de Hillel. E a outra era de Shammai. Gente, aqui eu ensino vocês a estudar, tá certo? Então, o Google, como eu havia comentado na live passada, está com inteligência artificial agora, impregnada na sua busca. Então, olha só que legal, acabei de pesquisar aqui. Duas escolas, Hillel, eu não lembrei a outra. Coloquei e ele vai falar aqui para mim, ó. As duas escolas de pensamento que surgiram a partir das discussões de Hillel e Shammai sobre a lei judaica são: a escola de Hillel era mais tolerante. A escola de Shammai era mais rígida em relação às leis da Torá. Hillel era conhecido como um sábio e santo que ensinava virtudes morais e de resignação com simplicidade e sinceridade. Os títulos de Hillel são preservados em hebraico, aramaico e na língua babilônica. As disputas entre Hillel e Shammai entre as suas escolas são citadas em Pirkei Avot como argumentos para o céu. Isso significa que eram argumentos cujo objetivo era determinar a verdade. Então você não tem desculpa que não sabe das coisas. A gente está na era da informação, migrando para a era digital. Acorda, pesquisa. Eu coloquei 1, 2, 3, 4 palavrinhas e me deu um texto. Coloquei 12 escolas de Hillel, já me deu tudo. Shammai e Hillel. Tá, o que isso tem a ver, pastor? Muito provavelmente Jesus era da escola de Hillel. Porque tem os ditos de Hillel, como nós acabamos de ler aqui, é muito parecido com os ensinamentos de Jesus. E já João Batista, ele era ferro e fogo, né? Mas por ele pregar arrependimento e não tradição, provavelmente ele compactuava também com os ensinamentos de Hillel. Hillel era um homem e Shammai era outro homem, eram líderes, eram fariseus. Tá certo? Das duas escolas. É muito interessante você estudar sobre isso daí. É bem legal. Jesus, então, ele tinha os seus fundamentos com base na escola de Hillel. Por ser mais tolerante, como nós temos aqui, e não a ferro e fogo. E já os fariseus, a maioria deles era da escola de Shammai. Então, por isso que Jesus pegava no pé deles. Falando isso aqui, ó. Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos ruins. Não, vamos ler do início. Guardai-vos os falsos profetas que vêm a vós
disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos conhecereis. Por acaso colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos cardos? Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então nós conhecemos as árvores pelo fruto, ou as pessoas pelo fruto. Vamos ler o último versículo, versículo 20. Já que a gente conhece as pessoas pelo fruto, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mais uma vez, os fariseus eram árvores ambulantes? Árvores que tinham pés e ficavam andando? Não, não era. Eram seres humanos. Falava, pensava, comia, bebia. Então por que Jesus chamava eles de árvores? Porque nós somos árvores. Vamos continuar. Abre aí comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 37. Vamos lá, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 37 e diante. Vamos ver o que está escrito? Aqui vai falar também sobre o fruto. Já que a gente entrou aqui agora nesse negócio de fruto, aqui vai falar sobre o fruto. Nós estamos na primeira parte da nossa live. A segunda parte da live vai ser numa outra oportunidade. Nós vamos falar sobre o que é o fruto. Tá certo? Mateus capítulo 13, versículo 37. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Pastor, eu não estou entendendo nada. O que Jesus está falando? Ele está falando da parábola do trigo e do joio. O homem... Parábola do trigo e do joio não. A parábola da semente. A parábola do semeador. O trigo e do joio mesmo, gente. Perdão, estou com sono. Vamos lá. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Muito importante isso aqui. Existe filhos do maligno. Nem todo mundo vai se converter. A sua própria Bíblia fala isso. Tá certo? Então, se a própria Bíblia fala que é os filhos do maligno, para de falar que as pessoas vão tudo para o inferno. Porque tem aqueles que são já predestinados para ser filhos do maligno. E aqueles predestinados para serem filhos do reino. Polêmica. Vamos ver o versículo 39. O que está escrito. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Continua lendo. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Muito forte, hein? Vamos ler do início? Vamos. Vamos lá, versículo 37. Estou colocando aqui na minha Bíblia.
Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Da mesma forma que se junta o joio e se queima no fogo, assim será no fim do mundo. Então, Jesus ele fala indiretamente para ter Jesus, missionária Márcia, minha tia, Deus abençoe, viu? Então, Jesus ele fala indiretamente que nós somos joio também. Da mesma forma que somos trigo. Então, esse estudo, somos árvores. Para quem está chegando agora, o nome desse estudo que estamos fazendo, que é a primeira parte de hoje, somos árvores. Dentro da Bíblia fala que você e eu somos árvores, nós não somos seres humanos. A Bíblia não trata a gente como ser humano, a Bíblia trata a gente como árvore. E Jesus, ele trata a gente também como uma planta, comparando trigo e joio. O trigo são aqueles que é o filho do reino. Os joios são os filhos do maligno. A boa semente, os filhos do reino, que é o trigo, né? Então, nós precisamos entender que se nós somos a semente, precisamos estar na terra. E a terra, Jesus explica. O campo é o mundo. A terra, então, é o mundo. Certo? Só que é toda a terra que nos dá nutriente? Não. Não é toda a terra. Vocês sabiam que existem vários tipos de terra? Tem um lugar, se não me engano, é no Canadá. Eu não sei qual lugar que é, estou pesquisando aqui. Tem vários tipos de terra. Então, existem inúmeros tipos de terra aí. É toda a terra que vai brotar? Não, não é. Não é toda a terra. E a gente precisa entender isso. Certo? Deixa eu achar aqui. Na verdade não é terra, é rocha. Aqui, ó. Olha só que legal. Isso aqui são as cores da terra. Olha o tanto de tipo de terra que tem. E tem muito mais. Olha aqui, ó. Tem terra preta, terra branca, terra laranja, terra vermelha. Olha o tanto de tipo de terra que tem. Terra que é usada para pintura. Agora eu te pergunto, é toda a terra que germina? Não. Tem terra que é morta. Ah, mas Jesus me plantou aqui. Não, está errado. Será que foi Jesus mesmo que te plantou? Sabe por que eu estou falando isso? O ambiente, ele conta muito. Se você não for uma semente forte, que não importa o lugar que você esteja, você vai crescer, o ambiente ele vai te matar. Existe uma planta, que qualquer ambiente que ela é colocada, ela não morre.
Você sabia disso? Uma dessas plantas, ela é muito famosa. A espada de São Jorge. A aloe vera, que é a tal da Barbosa. Esse tipo de planta, gente, não importa o ambiente, o lugar que esteja, ela vai crescer. Mas por causa da genética dela, ela é forte. Tá entendendo? Só que não são todos que são assim. E a gente tem que aceitar isso. Se eu estiver num ambiente que não me pertence, eu vou morrer. Sou até coach agora, né? Que tá na moda agora. Se você é uma flor de girassol e vai pro deserto, você vai morrer. Então, você precisa saber qual é o seu lugar. Porque dependendo, mesmo se você for trigo, você vai morrer. Você vai morrer, porque não é o seu ambiente. Então, outro dia eu falo sobre isso. Deixa eu colocar aqui. Tipos de terra. Tem bastante estudo para dar, hein? Olha que legal. Então, você precisa entender que, dependendo do ambiente que você está, a terra que você está, você não vai nem crescer. Tá certo? Então, nós falamos sobre a raiz, falamos sobre o fruto, e agora a gente falou sobre a terra. Vamos continuar? Na verdade, a gente não falou nem sobre o fruto ainda, a gente só citou. Livro de Tiago, capítulo 3. Abra aí na sua Bíblia junto comigo. Livro de Tiago. Fica atento aqui no Instagram, que dependendo do dia da semana, sempre às 20 horas, sempre 8 horas da noite, eu vou estar fazendo live aqui. Eu te ensino a ver a religiosidade e a espiritualidade e a teologia, principalmente, de uma maneira que você nunca viu. Tem pessoas tentando te enganar. Você precisa estudar. Como eu falei na live passada, Deus quer que você estude. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então vá ler a Bíblia. Certo? Tiago 3, versículo 17. Como sempre, a Bíblia interlinear. Site gratuito que tem hebraico e grego. E comentários de teólogos, tudo gratuito. O que é bom, aqui o pastor te fala. Vamos lá. 1969. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. A sabedoria é uma árvore? Não. É uma pessoa? Não. É um sentimento? Podemos dizer que sim. E como que a sabedoria vai gerar bom fruto? Não é a sabedoria em você que vai gerar bom fruto. E para gerar fruto, tá aqui, ó, etapa por etapa. Tem que ser primeiro puro. Aí eu te pergunto, você está sendo puro? E aí? Está sendo puro? Bem-aventurado aqueles limpos e puros de coração, porque eles verão a Deus. Livro de Salmos, capítulo 15. Os limpos de coração,
E essa passagem ela é tão pura, ou ela é tão verdadeira, que Jesus cita ela. Ó, Salmos 15, versículo 2. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é cidadão do reino de Deus. Então, para você ser cidadão, segundo a Bíblia, eu avisei que essa live ia explodir a mente, hein? Você tem que ser primeiramente puro. O que eu conheço de crente é impuro, safado, incrédulo, desviado. E para piorar, desgarra os outros também, incentivando as pessoas a ir tudo contra a Bíblia, tudo contra a fé, dando mau exemplo. São um bando de impuros, ímpios, iníquos, hipócritas. Oram e têm seus comportamentos, seus frutos podres. Melhor seria que fosse cacto, que não tem fruto nenhum, tem só flor, que exala cheiro. Enfim, você tem que ser puro, mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura. Pastor, já sou puro, e agora? Pacífico. Ixi, eu sou estressado. Vai orar. Igual na live passada que eu falei. Vai orar. Você precisa orar, crente. Ore. Depois que você é pacífico, que você dá paz, você é calmo, aí você vai ser moderado. Moderado é a pessoa que não é exagerada. Eu dei um estudo na minha igreja, para quem não sabe, fica na Avenida Jatobá, em frente ao número 693. Culto toda segunda, quarta e domingo à noite, e sábado pela manhã. Venha fazer umas visitas para nós, Carapicuíba, São Paulo. Eu dei um estudo lá na igreja, que gargalhada é pecado, você sabia disso? Gargalhada do bode. Vou trazer esse estudo aqui no Instagram. Nossa, já tem um monte de estudo para trazer aqui, hein? Tô anotando tudo. Gargalhada do bode, quem sabia dessa? Gargalhada é das bruxas. E tá dentro da Bíblia, que é pecado da gargalhada. Tá certo? Se você ficou com dúvida, manda mensagem aqui, tá certo? Lembrando que a gargalhada que eu tô falando não é... É que eu tenho que trazer o estudo aqui, né? Para vocês entenderem. A gargalhada, ela tá atrelada a algo maléfico. Por exemplo, a pessoa colocou o pé para o outro cair. Ele dá uma gargalhada, ele não dá uma risada normal. Que é a risada bruxa. É uma risada assim, né? A gargalhada é uma risada de deboche. Tá entendendo? Crente não pode dar gargalhada. Porque depois você pesquisa lá. Qual é o nome do Deus? É o Deus Pan. E o nome do outro Deus, que é o Deus dos sátiros. Fauno. Acho que é Deus Fauno. É Deus Fauno? Eu acho que é Deus Fauno. Deixa eu pesquisar aqui. Pra não falar bobeira. Eu acredito que é o Deus Fauno. Porque Deus Pan é da Grécia. E o Deus Fauno é romano. É Deus Fauno. Na mitologia romana, lá na época de Jesus, para eles invocar o Deus Fauno, que é metade bode, metade humano, eles davam gargalhada. Então, vamos estudar, minha gente. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o crente tem que ser moderado, como o Tiago está aqui nos ensinando. Por falar em Tiago, ontem eu postei nos meus stories aqui, sobre as epístolas católicas. Vocês sabiam que carta de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João, carta de Judas, são epístolas católicas? Quem sabia disso? Fala aí, eu. Você sabia disso? Que essas cartas que eu acabei de falar são cartas católicas? Pastor, como assim? Eu não sabia não. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma. Não, isso mesmo, ó. Tiago, Pedro, João e Judas. São tudo cartas católicas.
E sabe o que é o pior? Tá na sua Bíblia. Ai, ai. Tá na sua Bíblia, sabia? Eu coloquei lá um suspense. Tá certo? Abre aí a sua Bíblia no livro de Tiago. Você vai ver que na sua Bíblia, no livro de Tiago, vai estar escrito isso aqui. Ó, eu tô com uma outra Bíblia aqui também. Eu recomendo a Bíblia de Jerusalém, para vocês adquirirem. É muito boa. E eu tô aqui com a Bíblia atual. A Bíblia Jovem Amigo. Essa Bíblia Jovem Amigo é da Nova Tradução da Linguagem de Hoje, NTLH. Ela foi publicada no ano 2000. Eu vou ler lá no livro de Tiago. Deixa eu ver aqui essa Bíblia que tem. Não, essa Bíblia aqui não tem. Pior que eu tô... Minhas Bíblias ficou tudo na igreja. Na próxima live eu trago. Ó, tá a carta de Tiago aqui. Mas se você for ver na sua Bíblia, não vai estar aqui, ó, a carta de Tiago. Você que tá com sua Bíblia, fala aqui pra mim. Tá como na tua Bíblia? Tá a carta de Tiago? O que tá na tua Bíblia? Me conte. Coloca aí nos comentários, no chat. Pega aí sua Bíblia rapidinho e me conte como é que tá na sua Bíblia. Eu vou pesquisar aqui para vocês verem. Para aqueles que não têm Bíblia. Para aqueles que estão assistindo essa live. Tá certo. Muito obrigado, Sabrina, pela atenção. Mas eu descobri que o meu tempo de live, por algum motivo, não sei porquê, é de 1h30. Olha que maravilha. Então eu tô dentro do tempo ainda. O Instagram me deu esse bônus aí. Isso aí, a missionária Márcia acabou de colocar. Epístola Universal de Tiago. Isso aí. Ah, pastor, não é Epístola Católica que está escrito. É Epístola Universal. Ou Carta Universal, né? Não é católico. E se eu falar para você que universal é a mesma coisa que católico? Você sabia disso? Você que sabia disso, coloca aqui nos comentários, eu sabia. Deus abençoe. A Miranda Cláudia Bento. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Eu não tô achando nada aqui no Google. Uma pena. Uma pena mesmo. Enfim. Mas isso aí que a missionária Márcia colocou. Vamos lá. Pastor, mas é a Epístola Universal de Tiago. Olha aqui, ó. A palavra grega católicos é a origem da palavra portuguesa católico e significa universal. Católicos é uma junção dos termos gregos kata, sobre, junto, e holos, inteiro, todo, total. O que significa católicos? Que abrange tudo, que reúne todos, que se estende a tudo e a todos sem exceção. O universal. Pastor, quer dizer então que a Igreja Universal não é a Igreja Universal do Bispo Macedo, se for ver
Eita, você quer polêmica? Eu gosto de uma polêmica, hein? Se eu for ver no original o que significa a Igreja Católica a Igreja do Bispo Macedo, no grego é a Igreja Católica do Reino de Deus. Não a Igreja Universal do Reino de Deus. Tá certo? Então, na sua Bíblia tem cartas católicas. Só que, por falta de conhecimento, o povo morre, o povo perece. Tá entendendo? Então, estude, pessoal. Ok? Vamos continuar. Sair um pouquinho aqui no fio da meada. Falei sobre a gargalhada, né? Estava falando sobre a gargalhada, Deus fauno. Por que eu estava falando sobre Deus fauno? Porque nós temos que ser moderados segundo a Bíblia. Para você ter fruto, você tem que ser puro. Você tem que ser pacífico, tem que ser da paz, good vibes. Tem que ser moderado, não ter gargalhada, essas coisas. Segue aqui no Instagram, que eu vou trazer esse estudo aqui sobre gargalhada para vocês. Tratável. O que é tratável? É uma pessoa flexível. Tem gente que, pelo amor de Deus, é orgulhoso demais. É rígido. Não se dobra para nada, é orgulhoso. Só ele tá certo. Essa pessoa será anticristã. Antibíblico isso aí. Tem que ser tratável. Cheia de misericórdia. Tem pessoas que é ferro e fogo. Vou contar uma parábola para vocês. Deixa eu ver aqui onde está escrito essa parábola. Jesus contou. Eu chamo de parábola do perdão. Mas na sua Bíblia não vai estar escrito não. Havia um homem, Mateus capítulo 18. Evangelho de Mateus capítulo 18. Havia um homem que ele estava devendo 500 dinheiro para um patrão dele. 500 dinheiro era muita coisa. Hoje em dia já é muita coisa, imagina naquela época, né? Aí o patrão foi lá e perdoou a dívida desse rapaz, porque ele não tinha como pagar. Esse rapaz era como se fosse um encarregado, um gerente, vamos assim dizer, para você conseguir compreender. Aí o gerente foi lá e soube que um empregado dele, que também era empregado do patrão, só que esse gerente estava acima desse empregado e o patrão era dono de todo mundo. Esse gerente soube que o empregado estava devendo 50 dinheiro. Aí o gerente, em vez de perdoar a dívida assim como o patrão perdoou a dele, aumentou a pena desse empregado. O patrão soube e falou: hipócrita, eu perdoei a sua dívida, que era muito maior que a do seu empregado, e você não perdoou. Então, se você quiser ser perdoado, você tem que perdoar. Ah, pastor, isso não tem nada a ver. Claro que tem. Qual foi a oração de Jesus? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Um ponto. Venha a nós o teu reino. Venha para cá, que o seu reino vem estar aqui. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como a sua vontade feita no céu. O pão de cada dia nos dá hoje. Perdoe nossas dívidas, da mesma forma que perdoamos aqueles que nos devem. O que eu conheço de crente que pede perdão, mas não perdoa ninguém? Meu Deus. Tudo crente hipócrita. Então, onde a gente acabou de ler, Tiago, capítulo 3, versículo 17 e 18. Para você ter fruto, você tem que ter misericórdia, meu irmão. Sem parcialidade. Sabe o que é sem parcialidade? Ah, eu sou de esquerda, eu sou direita, eu sou centro. Não, tem que ser imparcial. Não defender ninguém. Defende só a Deus e defender a lei dele e já era. E sem hipocrisia. Tiago 3, versículo 17. A gente não foi nem para o 18 ainda. Olha o tanto de coisa que ainda tem para falar. Mas vamos para o 18 porque o tempo está rolando. Estou quase acabando. Mais uma vez, para aqueles que estão chegando agora. Bíblia Interlinear. Um site gratuito. Que tem escrito grego. A língua original da Bíblia. E hebraico também no Antigo Testamento. Vamos ler Tiago, capítulo 3, versículo 18. Vamos ler na versão de 1969.
É uma versão que eu gosto muito. Para mim é uma das melhores. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então tem que ter paz, não tem jeito. Se não tem paz, você não é digno de dar parte do Senhor pro seu irmão. Ah, eu sou atribulado, sou perturbado. Vai orar, meu irmão. Não dá a paz do Senhor pro povo não, porque você está sendo hipócrita. Para você dar a paz do Senhor pro povo, você tem que ter paz dentro de você. Tá certo? Vamos continuar? Então, a sabedoria só pousa naqueles que têm bom fruto. Ah, aquela pessoa é sábia. Se a pessoa é sábia, ela não pode fazer coisa errada. Eu conheço um rabino. Hoje ele é rabino, antes ele era pastor. Eu não vou citar o nome para não denegrir a imagem dele. Mas ele acabou brigando na frente da sinagoga. Um cara foi lá tirar satisfação, por causa que o sermão dele ele achou que era indireta. Deu um soco na cara do rabino, o rabino foi para cima também. Em vez de ficar na defesa, o rabino foi para cima. Meteu a porrada no cara. Aí o cara voltou com arma e tal. Ainda bem que não aconteceu nenhuma tragédia. São todos bem. Mas por que eu citei isso? Porque ele poderia ter escolhido ter paz. Jesus ensina o seguinte: aquele que dá um tapa na sua face direita, dê a esquerda. Não é isso? Claro que isso é um outro sentido. Outro estudo pode estar trazendo aqui. Lembra que eu falei no início da live? 80% da Bíblia é poética, não é literal. Se você for levar ao pé da letra tudo que está na Bíblia, você vai se lascar, meu irmão. Porque tem coisa lá que beira o absurdo. Não faz sentido nenhum. Vou dar um exemplo. Aqueles que escandalizam um daqueles meu pequenino, seria melhor amarrar uma corda no pescoço com uma pedra bem grande e jogar no abismo. Se for levar ao pé da letra, Jesus é a favor do suicídio. Tá entendendo o problema? De levar a Bíblia ao pé da letra? Então, você não pode levar a Bíblia toda ao pé da letra como está escrita. É por isso que eu estou aqui, para mostrar para vocês como entender a Bíblia. Porque a Bíblia ela precisa ser entendida. Se você for levar ao pé da letra tudo que está escrito, vai dar erro. Tá entendendo? E estou aqui para desmistificar todos esses mistérios. Certo? Então, eu vou trazer outra live aqui, outro dia, sobre os ensinos de Jesus, que não são literais. Porque imaginou, se uma pessoa te machuca, você vai ser masoquista. Deus não quer que você seja masoquista. Ah, ele bateu na minha face esquerda, vai oferecer a direita. Não, não é assim que funciona. Isso aí é poético, não é literal. Tá certo? Vamos lá, vamos continuar. Então, para você exercitar a paz, para você exercitar a sabedoria, ser um sábio, você tem que ter fruto. E não é todo mundo que tem fruto. Não é todo mundo que tem fruto. Vamos continuar? Filipenses capítulo 1. Abre aí na sua Bíblia. Filipenses capítulo 1. Livro de Filipenses capítulo 1. Versículo 21 e 22. Eu não sou muito fã do livro de Filipenses, não. Qualquer dia eu falo para vocês o porquê. Tem umas coisas que está escrita que ninguém entende e acaba criando um monte de heresia. Por falar nisso, quem sabe aqui a heresia? O que precisa fazer para... O que eu preciso fazer para criar heresia? Uma coisa muito simples. Deixa eu abrir aqui meu bloco de notas para escrever para vocês. O que tem de crente criando heresia e nem sabe. O que tem de teólogo criando heresia, pastor criando heresia, bispo, apóstolo criando heresia. Meu Deus, não está escrito. Tem aqueles que são acusados de ser hereges. Por exemplo, eu já estou me acusando de herege, sendo que eu ensino o povo a estudar, para não ser mais enganado. Estão me chamando de herege e nem sabe o que significa herege.
Ai, ai, eu dou risada. Vou te ensinar agora. Ah, ele falou aí. Não deu nem tempo de eu escrever. Sabrina Spellman falou. Isso aí, tá certinho. Texto fora de contexto se torna pretexto para heresia. Texto fora de contexto se torna pretexto para heresia. Então, quer saber criar heresia? É essa fórmula aqui. E tem muita gente que cria heresia, meu irmão. Pastor, o que é heresia? Eu não sei o que é heresia. Vamos pesquisar? Vamos perguntar para o nosso amigo Google. O que é heresia? O que é heresia, Google? O Google vai nos responder. Não está indo? Heresia é uma interpretação, doutrina ou sistema teológico rejeitado como falso pela igreja. Heresia também é uma teoria, uma ideia, uma prática que nega ou contraria a doutrina estabelecida por um grupo. Então, heresia nada mais é do que uma doutrina, uma outra doutrina, uma falsa doutrina. Isso é heresia. Tá certo? Heresia é isso. Você tem que tomar cuidado para não criar heresia. Eu vou dar um exemplo. Existe uma igreja chamada Igreja Lesbiteriana, que é uma igreja onde tem bastante lésbicas. Essa igreja lesbiteriana, eles têm uma frase-chave. Sabe o que é? Deus não faz acepção de pessoas. Eles isolaram esse texto e fizeram uma outra interpretação que não tem nada a ver com o texto ali. Por exemplo, eu posso criar uma heresia, falando que Jesus ele é a favor do suicídio. Aquele que escandalizar um dos pequeninos pode amarrar uma corda no pescoço, colocar uma pedra e se jogar no fundo do mar. O que vai acontecer com uma pessoa dessa? Ser pensante. Lembre-se, eu teclo muito, eu bato muito nessa tecla. Você precisa ser um ser pensante. Tá certo? Deus não te criou para você ir de acordo com a manada. Você precisa ser um ser pensante. Você precisa pensar. O que acontece com uma pessoa que se joga num abismo, com uma corda amarrada no pescoço? Ela vai morrer. Então eu posso criar uma heresia falando que Jesus é a favor do suicídio, porque eu isolei esse texto. Mas não, por isso que, igual a Sabrina colocou aí, texto fora de contexto. Tá entendendo? Então se eu pegar um texto sem considerar o que está antes dele, eu vou criar uma heresia. Então tem que tomar cuidado. Certo? Outro dia eu falo sobre os ensinos de Jesus. Vamos lá, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Vamos ver o 22? Porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Se o viver é Cristo e o morrer é ganho, o que acontece? Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Ou seja, a sua carne, o seu corpo tem fruto também. Aí você tem que tomar cuidado. Abre aí comigo, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Um texto muito conhecido no meio evangélico. E todo mundo fala errado. Aí eu fico doido com isso. Todo mundo fala esse versículo errado. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gente, eu gosto de comer Bíblia. Tá certo? Você tem que comer Bíblia. Não faz sentido você ser cristão e não ler a Bíblia. Que cristão você é? Tem que ler a Bíblia. Tá certo? Então eu como Bíblia mesmo. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Tá aqui o seu texto em grego. Vamos lá. Vamos ler isso aqui mesmo. Mas o fruto do Espírito
é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. E tem um outro também, né? Cadê o versículo 23? Tá faltando. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque é fruto do Espírito. Que Espírito, pastor? É o seu Espírito. Essa aqui eu tenho que olhar para você no seu olho. Olha só que maravilha. O Instagram me deu mais de 1h30, hein? Que legal. Passou mais de 1h30 e a live não foi encerrada. Muito bom. O fruto do Espírito não é o Espírito Santo não, meu irmão. É o fruto do teu Espírito. Não, pastor, você está errado. Por que eu estou errado? O que vocês acham? Coloca aqui no chat para mim. Por que eu estou errado? Por que o fruto do Espírito é o fruto do meu Espírito em vez do fruto do Espírito Santo? O que vocês acham? Escreva aí enquanto eu bebo água. Será que o fruto do Espírito é o fruto do Espírito Santo? Será que o fruto do Espírito é o fruto do Espírito da mentira? Será que é o fruto do Espírito da falsidade? Ou será que é o fruto do meu Espírito? Como ninguém respondeu, vou prosseguir. Eu vou explicar para vocês por quê que esse fruto do Espírito não é o fruto do Espírito Santo. Ah, pastor, é porque está letra maiúscula. Por isso mesmo está errado. Na Bíblia não tem letra maiúscula e minúscula. Tem sim, tem na minha. A sua Bíblia era traduzida. A Bíblia original, que é isso aqui, ó, não tem nenhuma letra minúscula. Tá vendo? Todas as letras são do mesmo tamanho. Todas as letras é do mesmo tamanho. Todas. Então, se a Bíblia ela tem o mesmo tamanho, por que então na hora de traduzir colocar fruto do Espírito? Para insinuar que esse fruto do Espírito é o Espírito Santo, mas não é. Porque quando a Bíblia fala de Espírito Santo, é Espírito Santo, gente. Esse fruto do Espírito está errado. Então pega a caneta, risca essa letra E maiúscula e coloca uma letra E minúscula. Pastor, é pecado riscar na Bíblia. Não, não é pecado não. Tá certo? Não tem isso escrito na Bíblia. Tá certo? Isso aí é um livro. Ok? E esse livro foi traduzido. E tem muita coisa nesse livro aí que é chamado de Bíblia. Muitas coisas foram traduzidas erradas. Pastor, blasfêmia. Não é. Vou te provar. E no Deuteronômio fala o seguinte: Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não é isso que está escrito? Quem já ouviu já essa frase? Você já ouviu já essa frase? Que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa? Você ouviu já essa frase? Escrito em Números 23, versículo 19? Pastor, eu já ouvi já essa frase. O que tem essa frase? Isso é verdade. Deus, ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Já que Deus, ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, por que Deus se arrependeu de criar a humanidade? Ixi, pastor, agora você me pegou, hein? Eu não sei não. É mesmo? Eu nunca reparei. Pois é. Aqui a gente prova na hora. Certo? A gente não lembra, a gente pede ajuda pro nosso amigo Google. Tá certo? Vamos lá.
Livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Você pode conferir até na sua Bíblia aí. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Este é o versículo completo. Tá, pastor? Deus, ele não se arrepende. Agora me explica, já que ele não se arrepende, por que está escrito isso daqui, ó? Na sua Bíblia, Gênesis 6, versículo 6. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso afligia em seu coração. Temos dois problemas aqui. Que Deus se arrependeu e está falando que ele tem coração. Ué, Deus não é espírito? Como um espírito tem coração? Será que o fantasma Gasparzinho tem coração também? Não, minha gente, fica até o final que vocês vão entender. A sua Bíblia, ela foi traduzida, você precisa entender isso. O Antigo Testamento, o original, foi escrito em hebraico por judeus. Entre 6 a 4 mil anos atrás, o Antigo Testamento. E o Novo Testamento foi escrito há 2.000 anos atrás. Foi em português, Brasil, nem tinham descoberto o Brasil nessa época. Não foi escrito em língua portuguesa a nossa Bíblia. A nossa Bíblia, ela é traduzida. Eu não acredito em você, não. Herege. Fariseu. Eu vou provar para você. Porque na sua própria Bíblia está falando que a sua Bíblia, ela não é original. Ela é traduzida. Por isso que eu falo, Oséias 4:6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Tá certo? Deixa eu só achar aqui. Abre aí a sua Bíblia nas primeiras páginas. Antes do índice. Tem uma página aqui, ó, que está escrito tudo sobre a Bíblia. Deixa eu só achar aqui. Isso aqui não está escrito. Mas a grande das maiorias das Bíblias está escrito. Isso aqui tem um ano. Olha só. As Bíblias mais antigas, elas têm escrito que foi traduzida. Tá certo? Aqui, ó. Olha que maravilha, achei. Ó. 1988, a SBB lançou a Bíblia completa dessa tradução. Qual tradução? A tradução na linguagem de hoje. Isso aqui foi traduzido. Não é original. Linguagem de fácil compreensão. A tradução na linguagem de hoje. Então, você precisa compreender e entender que a minha e a sua Bíblia, ela foi escrita numa outra língua. Tá certo? E essa língua, a gente precisa estudar para conseguir compreendê-la. Tá certo? E o livro de Filipenses fala sobre o fruto de Filipenses, não, Gálatas 5, versículo 22, que a gente leu, fala sobre o fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito não é o fruto do Espírito Santo, é o fruto do seu Espírito. Certo? Que é amor, paz. Então, esse fruto é porque você é uma árvore. Por você ser árvore, você tem que gerar fruto. Para que as pessoas possam comer. Amor, paz, domínio próprio, longanimidade, etc. Vamos ler o livro de Romanos? Livro de Romanos, capítulo 7. O povo foi embora da live, hein? Acho que foi muito polêmico o que eu falei. Todo mundo foi embora. Mas é assim mesmo. Livro de Romanos, capítulo 7.
versículo 4 e 5. Vamos ler? Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos. Então você e eu precisa dar fruto. Dar fruto para quem? Dar fruto para Deus. Tá certo? Esses frutos, por mais que é feito para Deus, eles são gerados em nós. Vamos continuar lendo? Versículo 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Então antes, a gente dava fruto para a morte, porque só fazia coisas erradas. Mas agora que a gente entendeu como é que funcionam as coisas, a gente dá fruto para Deus. Então essa é a diferença. Você e eu somos árvores. A gente precisa aceitar isso, que você e eu, a gente somos árvores. Só que essas árvores, cada um tem o seu fruto. E como tem sido o seu fruto? Eu te pergunto, seu fruto tem sido bom? Seu fruto tem sido ruim? Será que você está tendo muitas obras da carne? E essas obras da carne estão gerando fruto ruim? Se sim, você continua sendo uma árvore ruim. E a árvore ruim, ela vai dar fruto ruim. Não tem como uma pessoa falar que é uma coisa e dar fruto que é outra coisa. Não dá, a conta ela não bate. Por isso que hoje em dia existe pouquíssimos cristãos de verdade. Porque a maioria é só nome. Mas por meio dessa live, que foi a primeira parte, estamos aí para combater isso daí. Para transformar verdadeiras árvores. Árvores boas. Para que possam dar bons frutos. Para você nessa noite venha refletir e meditar. Será que as pessoas que você está buscando conselho são pessoas de boa índole? Têm bons frutos? Será que as suas raízes estão tão expostas que todo mundo sabe aquilo que você é? Ou será que você está se escondendo? Será que você está tendo fama de hipócrita? Santarrão? Pelo fruto conhece as árvores. Pelo comportamento, pela conversa, pelo diálogo, pela atitude. A gente conhece a árvore. E dependendo de onde você está, você morre. Você não cresce. Para você começar a dar fruto, tem que ter pelo menos sabedoria. E para você ter sabedoria, você tem que ser puro. Abrir mão das impurezas. Daquilo que contamina você e que contamina os outros. Toma cuidado. Para de frutificar frutos da carne. E faça de tudo para ter fruto do Espírito. Do Espírito Santo, não, do seu Espírito. Porque nós somos três. Da mesma forma que a árvore ela tem raiz, ela tem caule e ela tem copa. Você tem um corpo, que é o receptáculo. Você tem a alma, que é a sua mente. Você tem o Espírito, que tem contato com coisas invisíveis. Que tem mais poder do que as coisas visíveis. Você precisa, então, se apegar em ser uma boa árvore. A minha missão é pregar a verdade. Essa é a minha principal missão. Não importa o tanto ou quanto que ela doa. É muito importante você abraçar a verdade. Por quê? Porque Jesus disse o seguinte: conhecereis a verdade
e ela vos libertará. Então, a verdade, ela nos liberta. Ela sempre nos liberta. Não importa o quanto ela doa, mas ela liberta. Então eu te convido, busque a verdade, por mais dolorosa que seja. Vai estudar, estude hebraico, estude grego, estude com exegetas. Tem um canal do Universo Monoteísta, tem um canal do professor Fábio Sabino, tem um canal do Rabino Moshe Keller. Tem pessoas sérias, com compromisso, sério, para despertar o povo. E eu sou um dos tais. Romanos 7, versículo 4, versículo 5. Antes nós dávamos frutos para a morte, mas hoje damos fruto para a vida. Para que você venha frutificar a vida. Porque uma fruta tem muitas sementes. E se a fruta ela cair em mãos certas, o legado vai continuar de geração em geração. Tá certo, gente? Essa foi a primeira parte do nosso estudo de hoje. Somos árvores. Deus abençoe aqueles que ficaram até o final. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, só colocar nos comentários aqui embaixo. A live ela vai ficar gravada. Se quiser assistir ou reassistir, pode ficar à vontade. Compartilhe, para que as pessoas elas venham ter acesso a esse conhecimento. Tem muita gente que apenas lê a Bíblia, não quer entendê-la. Nós precisamos entendê-la, porque tem muita coisa escrito lá. Só que o povo não entende. Acha que é do jeito que está, do jeito literal. E as coisas não funcionam assim. Tenha uma excelente noite. Espero que todos fiquem bem. Tchau, tchau. Fiquem na paz do Senhor.